Pega a Bíblia aí, gente. Nós vamos ler alguns textos, combinado? Primeiro é Marcos 4:41. Diz assim o texto: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga assim, ó, quem é este? Agora vá até Marcos 8:29, por favor. Marcos 8:29. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Agora você vai voltar no Antigo Testamento, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Agora já achou, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da... Então peraí, segura um cadinho. 4:41, os discípulos olham e perguntam assim: Mas quem é este? Lá na frente, Marcos 8, Jesus pergunta: E vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro diz: Tu és o Cristo, tu és o... Mas aqui Isaías, que está lá atrás, está dizendo o seguinte: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da... Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos de fato a revelação de quem o Senhor é, porque quando entendemos quem o Senhor é, passamos a ter uma nova ideia acerca do problema que aparece diante de nós, as lutas que travamos ao longo da vida, as aflições que surgem nessa caminhada, as armadilhas, Senhor, que a vida prepara para cada um de nós. Isso que parece ser tão grande, fica tão pequeno diante de quem o Senhor é. Então, meu Pai, nessa noite eu lhe peço, já que é uma quinta profética, que o Senhor venha inundar o coração destes que aqui estão, mostrando para eles quem é o Senhor, revelando o teu poder, revelando o teu amor. Meu Pai, que cada um que aqui está tenha fome, sede de ter um verdadeiro encontro com Cristo, o encontro que quebra maldições, o encontro que apaga o passado, o encontro que potencializa o presente e que projeta o futuro. Nós queremos ser sacudidos, impactados, renovados, transformados, fortalecidos através da tua palavra. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta dando glória. Até hoje há uma indagação em alguns lugares, por algumas pessoas, acerca de quem é ou quem foi na cabeça deles, porque para muitos Jesus foi, para nós que aqui estamos, Jesus é e sempre será. Mas lá fora ainda existem muitas pessoas que ficam tentando entender na cabeça deles quem foi Jesus. Alguém vai dizer que foi um revolucionário, alguém vai dizer que foi um profeta, algumas religiões vão dizer que foi um Deus, e até modificaram a Escritura Sagrada para defender as suas teses. Ao longo da história a gente percebe que Jesus fez parte da vida de muita gente. Se a gente olhar para os 4 evangelhos, Jesus fez parte da vida de muita gente ali. Mas é tão lindo que quando a gente olha também para o Antigo Testamento, a gente percebe que Jesus também fez parte da vida de muita gente. Mas como assim, se Jesus nasceu lá na época do Novo Testamento? Como assim, se foi lá que Maria recebeu por divina revelação que seria mãe do Cristo, e ali Jesus nasceu? Bom, primeiro que o que nasceu lá foi o lado humano de Jesus, porque a Bíblia vai dizer, e relata acerca dele mesmo, que sem ele nada do que foi feito se fez, que ele está com o Pai desde o princípio de todas as coisas. Ele é o Senhor. O próprio Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que ainda me pede para que eu mostre para você o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um.
E é interessante que Isaías não andou, não caminhou com Jesus como os discípulos caminharam. Isaías não vai ter as experiências com o Cristo que os discípulos tiveram, mas Isaías vai receber uma revelação acerca do Cristo, que quem andou do lado dele ainda não estava entendendo. Quem andava do lado dele, quem o ouvia falar, quem via ele fazer as maravilhas, não vai ter até então o nível de revelação acerca dele que Isaías recebeu aqui. Isso acalenta o meu coração. Pergunta para mim, por quê? Porque você e eu também não andamos de mãos dadas com Jesus. Eu estou falando da parte humana. Não andamos de mãos dadas com Jesus. Não sentamos para comer um hambúrguer com Jesus no Zé da esquina. Nós não deitamos a nossa cabeça no peito de Jesus como João fez. Nós não recebemos da mão de Jesus, estou falando no sentido literal, tá? Não recebemos da mão de Jesus o pão da multiplicação, nem tampouco os peixinhos. Então, poderia agora alguém dizer, mas os discípulos tiveram o privilégio de andar do lado de Jesus. Isaías não andou do lado de Jesus, mas recebeu uma revelação poderosa acerca dele. Ei, então eu estou dizendo para você o seguinte: assim como os discípulos andaram com Jesus, mas Isaías lá atrás recebeu uma revelação poderosa acerca dele, agora aqui na frente você também pode receber uma revelação poderosa acerca dele, que não vai ser dita por mim, que você não vai ler em um livro que faça estudo bíblico acerca de Jesus, mas o próprio Senhor pode trazer essa revelação ao seu coração. O que Isaías soube acerca do Cristo, não soube através de livros. O que Isaías soube através de Cristo, não soube porque alguém contou para ele. O que Isaías soube acerca desse Cristo, foi o próprio Pai que plantou no coração de Isaías. Porque quem quer saber, ele vai entregar a revelação. Eu vou dizer de novo: quem quiser conhecer o Cristo vai se revelar para este. Quem quiser saber mais acerca dele, o Pai vai revelar mais acerca dele. Não tem limite para você crescer na presença de Deus. Mas eu não sei muito bem as letras, eu não conheço muito bem, eu nunca fui bom de estudo. Você não precisa estudar a letra para o Pai te revelar quem é o Cristo. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: o seu nível de conhecimento acerca dele vai aumentar. Você vai saber mais sobre ele, você vai sentir mais a presença dele, você vai ficar apaixonado pelo toque dele, você vai ficar tão grudado nele, mas tão maravilhado com ele, que você nunca mais vai pensar em sair da presença dele. Que quem o conhece de verdade não consegue mais viver sem ele. Tem alguém comigo aqui? Jesus fez parte da vida de muitas pessoas no passado, e as pessoas das quais Jesus fez parte da vida, por conta das experiências que tiveram, passaram a ter algo para falar acerca dele. Nenhum deles tinha nada para falar acerca de Jesus antes de ter uma experiência com ele. Se a gente pegar como exemplo o Evangelho segundo escreveu João, que João vai falar de todos os milagres, como eu já disse aqui, como se fossem sinais. João trata dos milagres como se sinais fossem apenas sinais. Se tomarmos como base o Evangelho segundo escreveu João, a gente pode compreender que pessoas ali que estão com as suas histórias narradas ali, passaram a ter o que falar de Jesus depois de uma experiência que tiveram com ele. O que eu quero dizer para você é que depois da experiência que você tiver com ele, você nunca mais vai ficar com dúvida quando alguém te perguntar acerca dele. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você vai ter a resposta na ponta da língua, quando a gente costuma dizer. Quando te perguntarem acerca dele, você não vai mandar uma mensagem para mim: peraí, deixa eu perguntar ao meu pastor primeiro. Não, você vai ter a tua experiência com ele, que fará você descobrir quem ele é. E uma vez descobrindo quem ele é, você vai desejar apresentá-lo para mais pessoas.
Se a gente caminhar no Evangelho, João capítulo 2, o texto que eu ministrei aqui agora há poucos dias, lembra do casamento das bodas de Caná? Se eu perguntasse para aquele casal quem era Jesus antes da experiência que tiveram com Jesus, eles iam dizer: Jesus, sabemos quem é o filho da irmã Maria. A gente conhece Maria, tanto conhecemos que já colocamos Maria na nossa lista de convidados para o nosso casamento. E como Jesus é filho dela, nós também colocamos o nome de Jesus, filho de Maria, na lista de convidados para o nosso casamento. Então o casal das bodas de Caná conheciam a Jesus como Jesus, filho de Maria. Até que Jesus entra na festa, até que o vinho acaba, até que Jesus transforma a água em vinho, até que todo mundo fica maravilhado, porque o segundo vinho era infinitamente melhor do que o primeiro, até que aquela festa pôde ter continuidade, e a maldição que estava prevista para o casal foi quebrada, só porque Jesus estava do lado de dentro. Porque quando Jesus está dentro, toda a maldição tem que ficar do lado de fora. Quando Jesus está dentro, não tem essa mais de maldição hereditária, a maldição é quebrada. Quando Jesus está dentro, toda a praga tem que sair, todo mal tem que bater em retirada. Quando Jesus está dentro, não adianta a torcida contra. Quando Jesus está dentro, o que era para dar errado vai dar certo, só porque Ele está dentro. Então antes o casal poderia dizer: é o filho de Maria, é vizinha nossa aqui, é a nossa vizinha aqui, a gente conhece há muito tempo. Na verdade Maria viu a gente crescer, por isso nós convidamos. Mas agora, se eu perguntasse para esse casal quem é Jesus, eles diriam para mim: Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Jesus é Deus forte, Jesus é Pai da eternidade, Jesus é príncipe da paz. Eu tenho certeza que depois da experiência que eles tiveram com Cristo, eles passaram a falar sobre Jesus com muito mais entusiasmo. Eu tenho certeza que depois da experiência que eles tiveram com Cristo, eles agora preferiam falar sobre Cristo do que falar sobre o Big Brother. Eu tenho certeza que depois de ter uma experiência com Cristo, o assunto principal deles agora não era o cabelo da irmã Gertrude, mas era o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Porque quem tem uma experiência com Ele, as outras coisas passam a ser só coisas supérfluas. O principal agora passa a ser falar acerca dele, de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele faz. Então se eu perguntasse para esse casal quem é o Cristo, eles iam dizer para você e para mim: maravilhoso, porque o nosso casamento ia acabar, a maldição estaria estabelecida sobre as nossas vidas, mas Jesus estendeu a mão, Jesus operou o milagre, e a maldição do nosso casamento foi quebrada. O nosso casamento teve continuidade, a nossa vida foi abençoada, só porque Ele decidiu fazer. Oh meu Deus, olha para alguém e diga assim: vai se preparando, porque você também vai ter o que falar. Eu estou profetizando, é quinta profética, não dorme não, pelo amor do Cristo. Olha de novo para o teu irmão e diga para ele: você também vai ter o que falar. Se a gente for caminhando e perguntar para Nicodemos em João capítulo 3: ô Nicão, chega aí, quem é Jesus? Antes, Nicodemos poderia dizer, sem ter experiência com Cristo: Jesus é alguém que está vindo aí com um movimento novo, está ganhando um monte de seguidor, tem um monte de seguidor atrás dele. Eu também estou querendo bater um papo com ele para saber quem ele é. Eu vou levantar qualquer dia desse aí de madrugada para ver se eu encontro ele. Por quê? Porque os doutores da lei se encontravam de madrugada para discutir teologia. Então Nicodemos, quando vai de madrugada ter com Jesus, ele está indo como teólogo, mas ele sai como servo. Jesus não está à procura de teólogo, Jesus não está à procura de doutores, Jesus não está à procura de mestres, Jesus está à procura de servos. Será que tem alguém aqui dentro? Jesus não está à procura de quem sabe mais, Jesus está à procura de quem quer aprender mais. Tem alguém aqui nessa noite? Jesus não está à procura de quem acha que é, Jesus está à procura de quem reconhece que precisa ser depois de um toque dele. Tem alguém aqui nessa noite?
Então Nicodemos responderia isso, mas depois de João 3, Nicodemos agora já tinha uma resposta para dar. Então, se a gente encontrasse com Nico de madrugada, ou no restaurante meio-dia, perguntasse: ô Nico, quem é Jesus? Nicodemos ia dizer para nós: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que batiza, aquele que faz a pessoa nascer de novo, aquele que é o único que é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que me desmontou todo quando eu fui para ele falar sobre teologia. Eu fui com ele para falar sobre teologia e ele veio de lá para cá falando comigo sobre amor. Amor, que amor? Aquele amor, qual amor? O amor do Pai que ele me ensinou. E perguntaríamos: que amor é esse? Não foi ele mesmo que me disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, antes de ter uma experiência com Cristo, Nicodemos poderia dizer: é alguém que está fazendo um movimento novo. Depois de ter uma experiência com Cristo, Nicodemos agora tinha certeza e poderia dizer: Jesus, eu sei quem é. Pergunta para mim: quem? Pergunta de novo: quem? Jesus, de acordo com Nicodemos, é a manifestação do amor do Pai diante dos nossos olhos. Ai, quem é Jesus? É a manifestação do amor do Pai. Ai, eu vou repetir: quem é Jesus? Pergunta para mim: quem? É a prova de que Deus te ama. Jesus é a prova de que Deus te ama. Tua família pode não te amar, teu amigo pode não te amar mais, alguém pode ter virado as costas para você, mas não ache que ninguém te ame. Não pense essa besteira, porque Jesus é a prova viva, viva porque está vivo. Jesus é a prova viva de que Deus te ama. Então bata no peito e diga assim: ó, eu sei que Deus me ama. E a minha certeza, qual é o nome dele? Jesus. Qual é o nome dele? Toda vez que pronunciar esse nome, lembre: Deus me ama. Toda vez que falar esse nome, Jesus, lembre disso: Deus me ama, porque Jesus é a prova que Deus me... Se a gente fosse caminhando pela Bíblia, vamos ali no capítulo 4, e perguntássemos lá ao oficial do rei, ó, baludo, dinheirudo, bichão lá, cheio de bens, o oficial do rei. Se perguntássemos para eles antes de ter uma experiência com Cristo, perguntaríamos para ele aqui: quem é Jesus? Como ele era oficial do rei, ele ia dizer o seguinte: Jesus é alguém que eu quero pegar e prender. Jesus é um maluco que apareceu por aí com uma nova doutrina, juntando um monte de gente. Estou doido para colocar a mão nele. Estou doido para mostrar que ele não é nada disso que o povo está pensando. Mas e depois? Aí o filho dele adoeceu. Irmão, não choca comigo não, mas eu vou ter que te dizer. Posso falar? Porque Jesus tem um jeito dele de fazer você parar para prestar atenção nele. Ou a gente vem pelo amor, ou a gente vem pela... E vamos ser sinceros, a maioria aqui veio pela... Aí vai ter uma dor dentro da casa dele. Qual é a dor? O filho dele adoeceu. Rapaz, Jesus sabe o que faz uma pessoa se prostrar. Jesus sabe direitinho, pastor Vitor, onde tocar para o machão virar servo, para aquele que pensava quem era reconhecer que não é nada. Jesus permite que o filho dele adoeça. E agora ele vai encontrar com Jesus na rua e vai dizer: Senhor, me ajuda, meu filho está em casa doente. Meu filho está em casa doente. Jesus libera uma palavra na rua. E quando esse homem chega em casa, os empregados dele vão dizer assim para ele: seu filho ficou curado. Ele fica apavorado e diz: espera aí, qual hora que meu filho ficou curado? Vocês sabem me dizer a hora exata que o meu filho foi curado?
Aí alguém da casa dele disse: olha, foi tal hora. E foi exatamente a hora em que ele estava com Jesus na rua e que Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. Então, se perguntássemos antes quem é Jesus, ele diria: é alguém que eu quero prender. É alguém que o povo está pensando que é alguma coisa, mas para mim não é nada. E agora? Agora, depois de ter tido uma experiência com Jesus, se perguntássemos quem é Jesus, ele teria que dizer: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Perguntaríamos mais a fundo, mas espera aí, resume isso. Quem é Jesus? Jesus é aquele que fez pelo meu filho o que o médico não estava conseguindo fazer. Jesus é aquele que levou cura para dentro da minha casa. Jesus é aquele que me devolveu aquilo que eu mais amava, o meu filho. Jesus é aquele que me mostrou que o meu dinheiro não valia de nada, mas a presença dele vale mais do que ouro e do que prata. Vamos caminhando. Se a gente fosse até a beira do tanque de Betesda, ia passar por lá, ia falar que não é aqui que tem um rapaz que está aqui há 38 anos, não. E quem estivesse lá ia dizer para a gente: olha, ele esteve aqui, mas vazou. Foi embora como? Alguém levou ele nas costas? Não, ele saiu daqui andando. Como? Olha, se quer perguntar alguma coisa para ele, dá uma chegadinha dentro do templo, que depois que ele foi curado, ele não perde um culto agora. Como assim? Ué, olha o que está no texto. Jesus chegou na beira do tanque de Betesda, em João capítulo 5. E Jesus olhou para ele e disse: quer ficar são? Ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água, mas sempre que a água é agitada, desce alguém antes de mim. Jesus olhou para ele e disse: levanta, toma a tua cama, anda. E o texto vai dizer que ele levantou, tomou a cama e andou. E logo em seguida, Jesus encontrou com ele dentro do templo, de mão erguida e adorando ao Senhor. Então, depois que ele foi curado, ele não perdeu mais nenhum culto. Então, se a gente quisesse encontrar esse homem, era só dar uma chegadinha no culto. Por quê? Porque esse homem estava agora junto daqueles que davam glória a Deus. Então a história dele parece com a sua, porque você também já não consegue mais ficar longe do meio dessa turma que gosta de dar glória a Deus. Você também não consegue mais ficar fora do culto. Se tiver culto terça, você vem. Se tiver quarta aqui, você vem. Tem gente que vai comigo quarta lá para Farol, vem comigo quinta para cá, sábado já vai dar de novo em Farol. O que é isso? É que onde tem culto agora está dentro, porque depois que Jesus toca, depois que Jesus transforma, depois que descobre quem Jesus é, não consegue mais parar de adorar, de celebrar, de clamar a Ele. Aí a gente ia perguntar para ele: peraí, nesse intervalo entre um glória a Deus e outro que você dá, me responde só uma coisa, peraí, depois você dá glória a Deus, peraí, quem é Jesus? Ele diria: Jesus, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí você, Rayane, perguntaria assim: mas por que você está falando isso? Ele vai dizer: rapaz, por quê? Porque eu fiquei 38 anos tentando e não consegui. Eu tentei durante 38 anos e nunca consegui. Aí ele chegou, liberou uma palavra na minha direção. Na mesma hora eu senti uns estalos na minha perna, a minha perna ficou forte, as minhas juntas funcionaram, eu me levantei e nunca mais parei de dar glória a Deus. Jesus é tremendo. Então eu perguntaria de novo: mas rapaz, diz direito, quem é Jesus? Ele diria: Jesus é aquele que me fez fazer o que a vida inteira eu tentei e não consegui fazer. Jesus é aquele que me fez viver o que os meus amigos não me ajudaram a viver, o que a minha família não me ajudou a viver, o que dinheiro nenhum poderia me levar a viver. O dinheiro não poderia consertar minhas pernas, minha família não poderia consertar minhas pernas. Aí Jesus chegou e fez o que ninguém poderia fazer. Quem é Jesus? Jesus é aquele que faz o que dinheiro não faz. Quem é Jesus? Jesus é aquele que levanta aquele que a vida colocou no chão. Quem é Jesus? Jesus é aquele que coloca de pé o que os problemas colocaram para baixo. Estou falando para alguém aqui nessa noite? Quem quer saber quem é Jesus aqui? Mas vamos lá andar mais.
Vamos passear, vamos passear? Vamos João capítulo 6. A gente poderia chegar lá naquela região. Que região? A região de Filipe. Qual região? Betsaida. Vamos pegar o bonde para Betsaida? Vai passar uma van já aí. Betsaida. A gente embarca nessa van e vai lá em Betsaida perguntar para a turma lá que quem é Jesus. Porque quando Jesus esteve em Betsaida, o povo de Betsaida parou. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Betsaida parou e foi para ouvir a pregação de Jesus. E era crente. Crente tem fome. Ficaram com fome. Jesus olha e diz: eu não quero que eles caiam no caminho por não ter o que comer. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquilo que eles não têm vai fazer com que eles caiam. Eu vou fazer eles terem o que não têm, para que eles não caiam. Quem é Jesus? Jesus é aquele que faz com que eu tenha o que eu preciso para me manter de pé. Porque se não tem pão, cai. Se não come peixe, cai. Gente, que coisa linda. Jesus poderia ter multiplicado só o pão, porque se fosse para encher barriga, Jesus poderia ter multiplicado só o pão. Mas Jesus não quer só encher barriga. Eu vou falar. Tem nutricionista aqui, ó. Jesus não quer só encher barriga. Jesus também quer me dar saúde mental. Porque o peixe tem ômega 3. É bom para o coração e é bom para a memória. Então deixa eu voltar para o texto. Quem é Jesus? Jesus é aquele que traz para a minha vida o que eu preciso para pensar direito. Jesus é aquele que traz para a minha vida o que eu preciso para me manter de pé. Quem é Jesus? Eu perguntaria para o povo de Betsaida. Jesus, olha, não é dono de padaria não, mas o pão que sai da mão dele. Jesus não é pescador não, mas o peixe que passa pela mão dele. Jesus é aquele que trouxe para a nossa vida o que nós precisávamos para a vida não jogar a gente no chão, para a gente se manter de... Quando te perguntarem, você também vai poder dizer isso. Quando te perguntarem quem Jesus é, você vai poder dizer: Jesus é aquele que trouxe para a minha vida o que eu precisava para me manter de pé. Quem é Jesus? De acordo com ele mesmo, em João capítulo 7, ele é a fonte. Por que ele está dizendo que é a fonte? Porque em João capítulo 7, versículo 37, ele se colocou de pé e disse assim: aquele que tem sede, vem a mim, porque nele nunca falta aquilo que eu preciso. Era o último dia da festa, não tinha mais água em Jerusalém, todo mundo precisava de água. Aí Jesus se coloca em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou aquele que tem aquilo que vocês precisam, e nem o dinheiro pode dar para vocês hoje. Ai meu Deus. Então se eu chegasse ali e perguntasse quem é Jesus, quem teve essa experiência diria para mim: Jesus é aquele que tem o que eu preciso. Jesus é aquele que tem o que o dinheiro não pode me dar. Jesus é aquele que tem o que o título não pode me dar. Jesus é aquele que tem o que o status não pode me dar, o que a exposição do Instagram não pode me dar. Jesus é aquele que é uma fonte inesgotável daquilo que eu preciso. Pergunta para o teu irmão: quem é Jesus? Quem é Jesus? João capítulo 8. Quem é Jesus? Pergunta para mim quem? Vamos perguntar junto para alguém? Vamos perguntar junto para alguém que estava na porta do templo, dentro de uma roda, e a expectativa dela era o seguinte: eu vou morrer hoje. A única certeza que aquela mulher tinha era essa: eu vou morrer hoje. Que ela foi pega no ato do adultério, e a lei dizia que as tais deveriam ser apedrejadas até a morte. Só que errou. Aqueles que levaram ela até ali erraram. Pergunta para mim, Tiagão, por quê? Porque a lei dizia que tinha que ser apedrejada até a morte do lado de fora da cidade. Ao invés de levá-la para o lado de fora da cidade, apedrejá-la lá, levaram ela para a porta do templo onde Jesus estava.
E vou dizer um negócio, irmão, Jesus tinha acabado de descer do monte, está na Bíblia. Jesus tinha acabado de descer do monte. E Jesus foi fazer o que no monte? De acordo com o texto, Jesus ficou orando a noite toda no monte. Missionária Fabiana, tem gente que ora 5 minutos e acha que é muito. Jesus ficou orando em cima do monte a noite inteirinha. Uma noite inteira de oração. Agora para e pensa, Jesus está no monte orando a noite toda, desce do monte, amanhã vai para a porta do templo. Por que Jesus não foi para casa descansar? Pergunta para mim, por quê? Porque Jesus sabia que aquela mulher ia chegar. Jesus sabia que você ia chegar aqui hoje, né? Então quem é Jesus? Eu perguntaria para ela, ela teria muitas respostas. Eu fico imaginando as respostas dela. Quem é Jesus? Ela poderia dizer para mim, Jesus é aquele que estava esperando que eu chegasse. Quem é Jesus? Jesus é aquele que apagou o meu passado. Quem é Jesus? Aquele que envergonhou os meus acusadores. Quem é Jesus? Aquele que escreveu uma nova história para mim. Porque Jesus estava com o dedo na areia escrevendo. Se ele estava escrevendo é porque não havia nada escrito ali antes dele escrever. O que o povo não sabia é que Jesus não estava escrevendo só no chão. Jesus estava escrevendo também no livro da vida daquela mulher, escrevendo uma história que não tinha. Que história? Uma história de cura, de libertação, de transformação. Porque a história que ela escreveu foi uma história de prostituição. Aí Jesus pegou a história de prostituição, amassou, jogou no mar do esquecimento, pegou um livro novinho em folha, com o nome dela na capa, e começou a escrever uma nova história para ela. Apóstolo, quem é Jesus? É aquele que estava te esperando para escrever uma nova história para você. Capítulo 9. Quem é Jesus no capítulo 9 de João? Se a gente fosse até o capítulo 9, aí Jesus já está saindo de Jerusalém. E quando ele está indo embora de Jerusalém, tem um cego de nascença sentado na beira do caminho. Aí os discípulos vão olhar e vão dizer, quem pecou na casa dele? Ele ou os pais deles, para que ele nascesse cego? Quem é Jesus? Se eu perguntasse para esse cego, depois do encontro com Cristo, esse cego diria, Jesus é aquele que calou a boca daqueles que me acusavam. Foi isso que Jesus fez, amigos. Que Jesus disse assim, ó, nem ele pecou, nem os pais deles pecaram, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim, para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Você está pensando que ele é assim por causa de vergonha? Não, ele é assim para que ele receba dupla honra. Você está pensando que ele é assim porque o pai decidiu humilhar ele? Não, ele nasceu assim porque o pai decidiu exaltar ele. Você está pensando que ele é assim porque o pai decidiu pesar a mão na vida dele por causa de erro dele? Não, ele nasceu assim porque o pai decidiu pegar ele pela mão e levantar ele na frente de todo mundo. O que Jesus está dizendo para esses discípulos era o seguinte, ó, cala a boca, vocês não sabem o que falam. Deixa eu te dizer uma coisa, ele nasceu assim para que se manifeste dele as obras do meu Pai. Aí mandou chamar, pegou lodo, misturou com saliva, lodo, saliva, misturou, foi nos olhos do cego e chapou. Falei sobre isso em Farol. Chapou nos olhos do cego, você estava lá, lodo e saliva, terra e saliva, perdão, terra misturado com saliva, e chapou nos olhos do cego. Aí disse assim, ó, vai e lava-te no tanque de Siloé. No tanque de onde? 15 quilômetros de distância. Só que 2 quilômetros ali atrás estava o tanque de Betesda. Que Jesus estava saindo de Jerusalém, o tanque de Betesda ficava na porta do fundo do templo. Então peraí, se tinha um tanque mais perto, por que Jesus mandou para o tanque mais longe? Porque lá em Siloé, de acordo com Lucas, havia caído uma torre. E quando caiu a torre, alguns homens morreram. Então aquele lugar, Siloé, era conhecido como lugar de morte. E agora? E agora vai ser conhecido como lugar de milagre. Então quem é Jesus? Jesus é aquele que faz o ambiente de desgraça ficar cheio de graça.
Quem é Jesus? Jesus é aquele que pega um ambiente onde só tinha dor e agora faz ter milagre dentro daquele lugar. Quem é Jesus? Jesus é aquele que transforma aquilo que as pessoas falam acerca de uma casa. Antes era uma casa desgraçada, agora é uma casa cheia de graça. É isso que vai acontecer com a tua casa. Jesus é aquele que muda diagnósticos. Onde era dor, agora vai ser sinônimo de milagre. A casa que tinha sofrimento vai ser conhecida como casa de milagre. A casa que tinha angústia vai ser conhecida como casa de celebração. A gente podia perguntar para esse cego: e aí, doidão? Fala aí, quem é Jesus? Jesus é aquele que tira um condenado da beira do caminho. Jesus é aquele que silencia aqueles que falam contra a nossa vida. Jesus é aquele que transforma lugar de maldição em lugar de milagre. Jesus é aquele que faz as pessoas olharem para a gente e demorar até para reconhecer a gente. Como assim? Porque quando ele voltou, a Bíblia diz que os vizinhos tiveram dificuldade para reconhecer que era ele mesmo. Então olha para alguém e diga assim: ó, Jesus vai fazer muita gente ficar confusa quando olhar para você. Mas não é aquele, não, era, agora é outro, está transformado. Mas não é aquela pobre coitada, não, agora é vitoriosa. Mas não é aquele cheirador, agora é pregador. Mas não é aquela atribulada, agora é mulher abençoada. Mas não é aquela abandonada, agora é mulher muito amada. A história vai mudar. Capítulo 10, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, aquele que ama os amigos, mas nem por isso impede que eles passem por algum tipo de dor. Que amava Marta, Maria e Lázaro, mas Lázaro ficou doente. E eu disse ontem que Lázaro tinha que morrer. Olha para mim e pergunta assim: por quê? Porque aquela família sabia que se eles mandassem um recado para Jesus, Jesus viria. Eles tinham uma certeza: Jesus nos ama. E se Ele nos ama, quando a gente chamar, Ele vem. Aí Lázaro tinha que morrer. Para quê? Para a gente entender que a gente não pode pegar o nosso relógio e colocar no braço dele e dizer: a hora que o senhor tem que fazer é essa aqui. Lázaro tinha que morrer para a gente entender que Ele faz na hora que Ele quer, não na hora que eu decido que tem que ser. Lázaro tinha que morrer para quê? Para eu saber que o fato de estar passando por luta não quer dizer que ele deixou de me amar. Ele continuava amando. Lázaro tinha que morrer para quê? Para que essas duas irmãs soubessem que Jesus não tinha poder só para curar, mas Jesus também tinha poder para ressuscitar. Que olha a fala dela: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ou seja, a gente sabe que o Senhor tem poder para curar, mas elas não sabiam que Jesus tinha poder para ressuscitar. Então Lázaro tinha que morrer para que elas entendessem que o poder de Jesus não é limitado, que aquilo que é impossível aos homens é possível para... Lázaro tinha que morrer. Pergunta para mim: para quê? Para você e eu passarmos a entender que Jesus é aquele que pode tudo. Então quem é Jesus, Marta? É aquele que pode tudo. Maria, quem é Jesus? É aquele que me ama, que ama a minha irmã, que ama meu irmão e que também pode tudo. Maria e Marta, quem é Jesus? É aquele que fez milagre, foi, mas um dia vai voltar. Quem é Jesus, Marta e Maria? É aquele que foi, mas quando você menos esperar, Ele volta. Porque no capítulo 11, Jesus estava em Betânia, ressuscita Lázaro e vai embora. No 11, no 12, Jesus volta. Você acha que elas esperavam que Jesus já fosse voltar do 12? Da onde? E é assim mesmo. Quem é Jesus? É aquele que quando a gente menos espera, Ele volta.
Apóstolo, quem é Jesus? É aquele que trabalhou na minha vida, fez milagre na minha vida, e a qualquer momento vai voltar. Lázaro, quem é Jesus? Foi aquele que me tirou da morte, e a qualquer hora vai voltar. Maria, quem é Jesus? É aquele que me dá a oportunidade de adorar a Ele, e a qualquer hora vai voltar. Ô Marta, quem é Jesus? É aquele que me dá a oportunidade de servir a Ele, e a qualquer hora vai. Quem é Jesus? É aquele que está te dando a oportunidade de adorar a Ele, e a qualquer hora vai voltar. Quem é Jesus? É aquele obreiro que está te dando a oportunidade de servir a Ele, e a qualquer hora vai voltar. Quem é Jesus, igreja? É aquele que fez milagre na tua vida, que te tirou da morte e te chamou para a sua maravilhosa luz, e a qualquer hora vai. A qualquer hora vai. Então levanta essa mão direita, levanta essa mão direita e diga assim: Maranata. Não grita isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas por que mandou falar isso? Porque quem sabe quem Jesus é, está na torcida para que Ele volte. Quem sabe quem Jesus é, está ansiando pela tua volta. Quem sabe quem Jesus é, está contando os minutos para a trombeta soar e Ele voltar. Quem sabe quem Jesus é, quem sabe quem Jesus é, ama a sua volta. Quem sabe quem Jesus é, porque, ei meu Deus do céu, 2 Timóteo capítulo 4, desde agora o meu Senhor justo juiz tem preparado para mim uma coroa, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Oh, para quem é a coroa? Para quem ama saber que Ele vai voltar. Deixa eu ver quem vai usar a coroa aqui então. Vou fechar a Bíblia. Deixa eu ver quem vai usar a coroa. Quem vai usar a coroa é aquele que ama saber quem Ele é, e sabendo quem Ele é, sabe que o que Ele diz é verdade, e sabendo que o que Ele diz é verdade, sabe que a qualquer momento Ele vai voltar. Fique em pé para adorar a Ele. Aleluia. Quem sabe quem Ele é, sabe que a maior vitória nossa não é nada que Ele faz por nós aqui. A maior vitória nossa é um dia Ele voltar e a gente poder subir com Ele. Quem sabe quem Ele é, ama o que Ele fala. E quem ama o que Ele fala, sabe que Ele subiu, mas vai voltar para buscar. Buscar quem? Ele vai voltar para buscar quem? Rapaz, isso é um tapa na cara do diabo. Você está com luta, mas está dizendo: eu quero a volta de Jesus. Você passa pela prova, mas está dizendo: Jesus, eu te amo e sei que o Senhor vai voltar. Você passa no estreito, mas está no culto profético de quinta-feira, e ao invés de estar querendo receber uma chave, está entendendo: Jesus tem a chave da morte e da vida. Sabe o que está acontecendo hoje? Pergunta para mim o quê? A mesma coisa que Deus fez com Satanás na ocasião de Jó, está fazendo com você. Como assim? Porque Deus pegou o testemunho de Jó e esfregou no focinho de Satanás. Porque Satanás dizia assim, ó: ele só te adora porque o Senhor deu tudo para ele. Ah, não. Jó adorava a Deus porque Jó amava a Deus. E sabe o que está acontecendo hoje? O diabo estava dizendo que você só estava aqui para ver se recebia uma vitória. O diabo estava dizendo que você só veio para o culto hoje para ver se resolvia um problema. Mas você não veio para o culto para resolver problema.
Você não veio para o culto para pegar a chave. Você não veio para o culto para receber milagre simplesmente, não. Você veio para o culto porque você sabe quem Ele é. E quem sabe quem Ele é não fica mais de fora de culto. Quem sabe que Ele é não para de adorar a Ele. Quem sabe que Ele é ama saber que Ele vai voltar.